Você já se perguntou se o maior poder que pode ter está escondido, não na multidão, mas no silêncio de sua própria companhia? O mundo nos empurra para a conexão constante, mas e se a verdadeira força, a verdadeira transformação, estivesse no poder da solidão? No vídeo de hoje, vamos desvendar como o estoicismo nos ensina a abraçar a solitude não como uma fuga, mas como um campo de treinamento para a mente. Exploraremos como esse tempo com você mesmo pode ser a chave para construir uma disciplina inabalável, clareza mental e uma paz que nenhuma circunstância externa pode abalar. Prepare-se para ver a solidão sob uma nova luz, aqui no Poder e Saber Estoico. Underline, 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 underline. A solidão como espaço de criação. Apreciar a própria companhia é mais do que estar sozinho por estar. É um reconhecimento silencioso da sua força. Uma capacidade de direcionar a vida sem depender de validação externa. Quem cultiva esse hábito com responsabilidade desenvolve uma disciplina silenciosa que molda o caráter e fortalece a mente. O mundo é barulhento, caótico e cheio de distrações inúteis. Aprender a se blindar contra esse ruído é o primeiro passo para preservar a energia interior. É o caminho para construir um propósito pessoal mais coerente e sólido. Mas atenção, não adianta se isolar se esse isolamento não estiver conectado a um objetivo maior. Muitos se afastam, mas preenchem os dias com futilidades que só aprofundam a estagnação. Ficar o dia inteiro rolando a tela do celular, perdendo tempo, imerso em pensamentos desconexos, isso não é solitude produtiva. Isso é fuga. Quando você não aproveita esse tempo para se desenvolver, perde oportunidades não apenas externas, mas principalmente a chance de se encontrar de verdade. A solitude verdadeira começa quando se entende que estar só não é sinônimo de vazio, mas de espaço. Um espaço valioso onde você pode reorganizar a vida, seus hábitos, seus pensamentos, sua identidade. É nesse espaço que se planta a disciplina. Organizar o quarto, limpar o ambiente, cuidar do corpo, ler com atenção, refletir com profundidade. São pequenos gestos que reforçam o compromisso com o próprio crescimento. Em vez de esperar reconhecimento, você passa a se preocupar com resultados. Em vez de reclamar do que não tem, foca em construir o que ainda falta. O silêncio vira ferramenta. É no silêncio que se ouve o que a alma quer dizer. Mas é preciso lembrar, esse silêncio só é valioso quando há ação por trás. Estar sozinho de forma passiva é desperdício. Estar sozinho de forma ativa é poder. A diferença está no movimento. Underline, 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 underline. Mente cidadela, fortalecendo seu mundo interior. Imagine um castelo antigo. Um reino isolado pode ser uma fortaleza ou uma armadilha. Tudo depende de como é mantido. Se você reforça os muros, treina os guardas e cuida dos suprimentos, está preparado para qualquer ameaça. Se descuida, relaxa e vive só de aparências, cairá no primeiro ataque. Essa metáfora vale para a mente. Quando você se isola, mas não treina sua mente, não estabelece valores, não exercita o raciocínio, está criando um castelo bonito por fora, mas vazio por dentro. E quando vierem os ataques, críticas, tentações, crises ou manipulações, você não terá como se defender. Por isso, é fundamental ver a mente como uma cidadela. Cada ideia cultivada com clareza e intenção se torna uma torre de proteção. Cada hábito bem consolidado vira um escudo. E cada decisão consciente é uma muralha contra a fraqueza. Se você deseja não apenas sobreviver, mas florescer em meio à solidão, precisa usar esse tempo com sabedoria. Como dizia Epicteto, não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Se a sua reação à solidão for preguiça, carência ou fuga, ela se tornará uma prisão. Mas se sua resposta for o cultivo de virtudes, o estudo, a disciplina e a ação, então esse momento será a base da sua transformação. A solitude é fértil, desde que você plante nela as sementes certas. A ideia central do estoicismo sempre foi a autossuficiência da mente. Para os estoicos, como Sêneca ensinava, não devemos depender das circunstâncias para alcançar a paz.
Devemos sim moldar nossa alma de maneira que nenhuma crise externa consiga abalar nosso equilíbrio interno. Isso vale especialmente para os momentos de solidão. Estar só pode ser uma bênção ou uma maldição. Tudo depende da intenção que você deposita nesse estado. E é exatamente aí que muitos erram, afastam-se dos outros, mas não se aproximam de si mesmos. Viver só, sem rumo, é como navegar em alto mar sem bússola. Muitos dizem buscar independência, mas ao primeiro sinal de silêncio já recorrem a distrações para evitar o confronto com a própria mente. O celular vira um refúgio. A série repetida vira companhia. O hábito vazio vira rotina. Isso nada tem a ver com a proposta estoica. Para Epicteto, o verdadeiro progresso acontece quando você aprende a governar seus impulsos. E nesse sentido, o tempo sozinho não é apenas uma chance de descanso, mas uma arena de treinamento para a mente. É no silêncio que você testa a qualidade do seu pensamento. E quando esse silêncio é preenchido por reflexões profundas, por uma leitura transformadora, por disciplina no corpo e na mente, ele deixa de ser vazio e se torna um laboratório de virtudes. Marco Aurélio, ao escrever suas meditações nas madrugadas do Império Romano, fazia exatamente isso. Mergulhava em si mesmo, não como fuga, mas como aperfeiçoamento. O imperador mais poderoso do mundo se retirava para dentro de si, reconhecendo que o verdadeiro comando começa pelo autocontrole. Esse é o ponto. Ficar sozinho sem um propósito é apenas isolamento. Mas ficar sozinho com consciência se transforma em solitude. O estoicismo nos convida a usar esse estado para limpar o excesso de pensamentos, de vontades, de ilusões. Imagine o quanto você pode crescer ao eliminar aquilo que te enfraquece. Hábitos que drenam sua energia, relações que te atrasam, distrações que minam sua atenção. Quando você deixa de lado o que é supérfluo, finalmente sobra espaço para o que importa. Mas esse processo exige coragem. Nem sempre é fácil encarar a si mesmo com honestidade. Por isso, os estoicos falavam tanto sobre prosoché, a atenção plena ao momento presente. Quando você desenvolve essa vigilância interna, passa a notar o que precisa ser corrigido e começa a agir. A solitude se torna, então, o campo onde você treina sua coragem. Não contra inimigos externos, mas contra seus próprios impulsos, suas próprias fraquezas. E essa luta interna é a mais nobre de todas, pois ninguém poderá vencê-la por você. Pense assim, a mente disciplinada é como um exército silencioso. Ela não grita, não se exibe, mas está sempre preparada. Quando você usa a solitude como treinamento, cada manhã solitária se torna um novo campo de batalha, onde você lapida seu raciocínio, sua resiliência, sua constância. Não é um sacrifício, é uma construção. O indivíduo estoico não foge da solidão. Ele a acolhe como parte fundamental do seu caminho de evolução. E com o tempo, passa a enxergar que estar só nunca foi um problema. O problema era apenas não saber o que fazer com esse tempo. Underline, 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 underline. A raiva como combustível da disciplina. Quando falamos em disciplina estoica, não estamos nos referindo a um comportamento rígido e inflexível, mas sim a um compromisso constante com aquilo que fortalece a alma. É fácil manter-se firme diante das dificuldades óbvias, como uma perda ou uma crise. Mas o verdadeiro desafio está em permanecer focado quando tudo parece estar indo bem. Como disse Marco Aurélio, é no conforto que a mente se torna mais vulnerável. E essa vulnerabilidade surge quando o prazer, o luxo e o comodismo enfraquecem a vigilância interior. Estar só é uma oportunidade valiosa de reforçar essa vigilância. Afinal, longe dos olhos alheios, é mais fácil ceder às próprias fraquezas. Quando ninguém está observando, a mente relaxa. E se não houver propósito claro, ela começa a procurar atalhos, uma comida em excesso, uma distração sem valor, um pensamento repetitivo que consome energia. É como viver em um castelo sem sentinelas. Aos poucos, as portas vão sendo deixadas abertas e o inimigo, neste caso o auto-engano, entra sem resistência. O segredo está em usar a solitude como blindagem. Imagine seu mundo interior como um forte que deve ser reforçado diariamente. Os hábitos matinais, a prática da reflexão, o exercício físico, a leitura, a escrita. Tudo isso são formas de colocar blocos nessa fortaleza. Não para se fechar do mundo,
mas para se fortalecer por dentro. E uma vez fortalecido, você interage com o mundo sem se deixar arrastar por ele. Age com presença, fala com clareza, escolhe com sabedoria. A mente treinada se torna sua principal proteção. E esse treinamento tem um combustível poderoso, a raiva transformada em força. O estoicismo não prega a negação das emoções, mas sim sua canalização. Quando você sente raiva por ter perdido tempo, por ter sido enganado, por ter permitido que suas próprias ações te limitassem, essa raiva pode se tornar uma energia vital. Ela pode ser moldada em disciplina, em foco, em força de vontade. Sêneca dizia que o sofrimento passado pode se tornar conselheiro para o futuro. E é exatamente essa proposta, transformar o incômodo em impulso. Olhe para trás com sinceridade. Veja onde errou, o que tolerou demais, o que deixou de fazer por medo ou preguiça. Use tudo isso como matéria-prima para sua reconstrução. A raiva de ter se sabotado, de ter perdido oportunidades, de ter ficado parado, quando canalizada com consciência, pode se tornar um motor quase inesgotável. A diferença entre estagnar e evoluir está em como você responde ao que passou. E se essa resposta vier acompanhada de propósito, ela ganha profundidade e não se esgota com o tempo. E então a motivação deixa de ser passageira. Você não estará mais agindo só por impulso ou euforia, mas com base em uma visão clara daquilo que pode se tornar. A raiva do passado se une à visão do futuro. E isso cria uma energia disciplinada, constante, quase inabalável. Você começa a mentalizar diariamente a sua versão superior. Aquela que age com sabedoria, que treina com dedicação, que vive com propósito. Essa imagem mental torna-se sua referência e, com o tempo, cada ação sua vai sendo alinhada com essa visão. É a isso que chamamos de progresso estoico. A imagem da sua versão superior não deve ser apenas um ideal distante, mas uma presença constante em sua mente. Ao acordar, ao se deitar, ao tomar uma decisão, é essa versão que deve guiar seus passos. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como quem conversa com sua consciência futura, lembrando que cada dia pode ser usado para subir mais um degrau na escada da virtude. O estoicismo nos convida a projetar essa melhor versão com precisão. Quem queremos ser? Que hábitos queremos cultivar? Que tipo de mente desejamos formar? Esse processo exige clareza e também sacrifício. Nenhuma transformação acontece sem deixar algo para trás. Como um viajante que deseja atravessar uma montanha, é preciso soltar o peso desnecessário da bagagem. Pessoas, ideias, vícios, compromissos vazios. Tudo isso precisa ser examinado com coragem. O que realmente contribui para a sua evolução? O que apenas ocupa espaço? Sêneca nos lembra que a vida é longa o bastante quando bem vivida, e isso inclui deixar de carregar tudo aquilo que não faz falta, mesmo que à primeira vista pareça essencial. Nos primeiros dias, é natural sentir um vazio ao deixar certas relações ou costumes. A mente, ainda apegada ao hábito, tenta sabotar a decisão, sugerindo que talvez não fosse tão ruim assim. Mas basta uma semana de silêncio, de foco e solitude bem usada para perceber o quanto aquele peso era inútil. O estoico não é aquele que se priva por orgulho ou vaidade, mas o que escolhe racionalmente o que lhe fortalece. Ele observa, analisa e decide com base na razão, não na carência. Essa racionalidade é uma das armas mais poderosas da filosofia estoica. Epicteto ensinava que devemos julgar as situações não pelo que parecem, mas pelos seus efeitos reais em nossa alma. Assim, ao examinar as pessoas com quem se relaciona, as atividades que preenchem o seu tempo e até os próprios pensamentos que repete todos os dias, você deve se perguntar: isso me fortalece ou me enfraquece? Isso me aproxima ou me afasta da minha melhor versão? São perguntas simples, mas que abrem portas para uma transformação profunda. E com o tempo, a razão vai substituindo a emoção nas decisões mais importantes. Você deixa de ser conduzido por impulsos e passa a agir com intenção. Aquilo que antes causava saudade, agora revela-se como atraso. Aquilo que parecia prazeroso mostra-se como distração. Essa clareza não vem de repente, mas é cultivada no dia a dia, no silêncio das escolhas que você faz quando ninguém está olhando. E quando essas escolhas são guiadas pelo estoicismo, elas passam a formar um alicerce inabalável. A maturidade, portanto, não é apenas saber o que fazer, mas saber o que evitar. É ter força para dizer não ao que não serve, ao que não agrega, ao que apenas seduz temporariamente.
Maturidade é não precisar se justificar por fazer o que é certo para si. É vencer sem alarde, é progredir sem barulho. É reconhecer que estar só pode ser um estado de poder quando usado com consciência. Como ensinava Marco Aurélio, o que não faz bem à colmeia não faz bem à abelha. Ou seja, aquilo que enfraquece a essência deve ser eliminado, por mais familiar que pareça. Underline, 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 underline. A armadilha do sucesso e a constância silenciosa. No caminho da evolução pessoal, um dos testes mais perigosos surge quando as coisas começam a dar certo. É aí que muitos perdem o foco. Quando o gosto da vitória aparece, quando os elogios chegam, quando o conforto se instala, a mente se distrai, a vigilância cai e aos poucos, sem perceber, você abandona aquilo que te fez crescer. Essa armadilha é sorrateira. Marco Aurélio alertava sobre isso em suas reflexões. O sucesso é um teste ainda mais difícil do que a adversidade, porque o prazer, ao contrário da dor, adormece a consciência. O estoico, ao cultivar sua disciplina, não teme apenas os tempos ruins, mas também os bons. Ele sabe que o mundo oferece distrações mascaradas de recompensas e que o ego pode se inflar diante de pequenas conquistas, comprometendo todo o progresso anterior. Por isso, o verdadeiro praticante da filosofia estoica não se deslumbra. Ele treina para manter os pés no chão, mesmo quando está no topo. Essa humildade consciente é uma das maiores forças que alguém pode desenvolver. Vencer em silêncio, recusar a ostentação, continuar treinando mesmo após a vitória. Isso é disciplina verdadeira. Mas como manter esse estado de atenção contínua? Como não relaxar quando tudo parece estar bem? A resposta está na construção de um valor interno que não depende do externo. O estoico se orienta por princípios, não por resultados. Ele não corre atrás de aprovação, mas de coerência com sua própria essência. Quando você define seus valores com clareza, sobriedade, retidão, responsabilidade, constância, eles se tornam como trilhos para seu comportamento. E assim, mesmo em momentos de distração, você não sai do caminho, porque o caminho já está traçado dentro de você. As tentações modernas são muitas, e a maioria aparece em forma de distração. Uma notificação, uma conversa irrelevante, um prazer imediato. O mundo te pressiona a responder tudo, participar de tudo, consumir tudo. Mas o estoicismo ensina o contrário. Ele te convida a observar, a pausar, a escolher com calma. Se você deseja controlar sua mente, dizia Epicteto, comece controlando sua língua e seus impulsos. Ou seja, a contenção começa nos pequenos atos. Dizer não ao supérfluo é o início da sabedoria. As piores armadilhas são aquelas que vêm disfarçadas de conforto. Aquelas que fazem você relaxar a guarda, que dizem que está tudo bem, que você já fez o suficiente. Mas a vida não para. E o estoico sabe que todo dia é um novo teste, não do mundo, mas de si mesmo. Cada manhã é uma chance de reafirmar seus valores. Cada escolha é um espelho que mostra se você está fiel a si ou se está apenas seguindo o fluxo. Por isso, mais do que metas, você precisa de presença. Porque quem está presente nas próprias ações dificilmente se perde nos atalhos. É preciso aprender a enxergar além das aparências. A maioria das derrotas não começa com fracassos, mas com pequenas concessões. Um prazer aceito, uma disciplina quebrada, um hábito adiado. Quando você não percebe, já saiu da rota. Por isso, o estoicismo insiste tanto na vigilância. Como um sentinela que nunca dorme. Sua atenção deve estar voltada não para o mundo, mas para dentro. Porque é lá que começa a verdadeira queda e é lá que também começa a verdadeira ascensão. E enquanto muitos vivem em função do que é visível, o estoico vive com base naquilo que permanece. Underline, 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 underline. O ritmo estoico, clareza e propósito na ação. O mundo vai tentar te convencer de que você está atrasado. A cultura da pressa, da produtividade tóxica e da comparação constante cria uma ansiedade coletiva que cega a percepção da realidade. Mas a verdade é que ninguém está realmente atrasado quando decide agir com consciência a partir de agora. O tempo que importa é o tempo presente.
E essa é uma lição profunda do estoicismo. O passado já não existe. O futuro ainda não chegou. Como dizia Sêneca, enquanto adiamos, a vida passa. Portanto, o que você faz neste instante é o que define sua direção. Mesmo assim, é comum se sentir pressionado a resolver tudo de uma só vez. Quando alguém desperta para a mudança, sente urgência, quer compensar o tempo perdido, alcançar várias metas ao mesmo tempo. Mas essa euforia é tão prejudicial quanto a procrastinação. O estoico entende que pressa é inimiga da precisão. Ele age, sim, mas com estratégia. Ele avança, mas passo a passo, com clareza de objetivo. Não por impulso, mas por decisão. A ação estoica é como o golpe de um artesão, firme, calculada, com propósito. Por isso, quando se sentir sobrecarregado com tudo que quer mudar, respire e lembre-se, um passo por vez. Foque em um objetivo claro. Alcance esse ponto com consistência. Depois vá para o próximo. O progresso real não vem de fazer tudo, mas de fazer bem aquilo que importa. Como ensinava Epicteto, não busque que os acontecimentos aconteçam como deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem, e você será feliz. Isso significa aceitar a realidade, trabalhar com o que se tem agora e construir a partir disso. Além disso, é preciso reconhecer que nem tudo estará sob seu controle. Por mais que se esforce, haverá momentos em que a culpa não será sua. Pessoas ao redor podem falhar. Circunstâncias externas podem prejudicar seu planejamento. Ainda assim, o estoico busca sua parcela de responsabilidade. Ele não se faz de vítima, mas examina o que poderia ter feito melhor. Essa postura fortalece. É ela que diferencia aquele que se perde nas adversidades daquele que aprende com elas. E essa habilidade de autoanálise é uma das colunas da força mental. Quem aprende a estar só, aprende também a se observar com mais nitidez. Sem barulho externo, fica mais claro identificar as próprias falhas de pensamento e comportamento. E mesmo que a culpa seja alheia, sempre haverá algo a ser compreendido sobre si mesmo. A pergunta nunca é apenas por que isso aconteceu, mas também como eu posso crescer a partir disso. O estoicismo convida a olhar para cada acontecimento como uma oportunidade de aprimoramento. E nessa busca não há espaço para arrependimentos excessivos, apenas aprendizado. A cada dia que passa, a mente treinada na solitude vai ganhando mais nitidez. A cada decisão consciente, mais firmeza. A cada passo dado com intenção, mais confiança. É um processo contínuo, não um salto repentino. Como um escultor diante de uma pedra, o estoico molda a si mesmo aos poucos, com esforço calmo, com persistência silenciosa. E nesse caminho, ele se torna cada vez menos dependente das circunstâncias, das pessoas e das opiniões. Ele passa a habitar sua própria fortaleza interior e dentro dela encontra não apenas proteção, mas liberdade. Underline, 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 underline. Sustentar a caminhada, o dever e a virtude. Ao longo desse processo, o maior desafio talvez não esteja em começar, mas em sustentar a caminhada. Afinal, é fácil se comprometer com um novo hábito por alguns dias. Difícil é mantê-lo quando a empolgação inicial desaparece. É nesse momento que a filosofia estoica mais se destaca. Ela nos ensina que a disciplina não é movida por sentimentos passageiros, mas por valores sólidos. Quando você age apenas quando está motivado, se torna escravo do humor. Mas quando age por dever, guiado pela razão, se torna senhor de si. Sêneca advertia: o homem que vive de acordo com a razão é invencível. Isso porque ele não depende das marés emocionais para continuar sua travessia. Ele sabe que haverá dias em que tudo parecerá difícil, sem sentido, repetitivo. Mas também sabe que sua missão não é buscar prazer, e sim cultivar virtude. E a virtude, no estoicismo, é a maior forma de bem. Se você faz o que é certo por convicção, cada dia vivido com disciplina passa a ser uma vitória silenciosa, ainda que ninguém aplauda. Por isso, ao adotar um estilo de vida mais solitário e disciplinado, é preciso entender que essa escolha exige renúncia. Não se trata apenas de cortar vínculos superficiais ou eliminar distrações. É necessário também aprender a abrir mão da necessidade constante de recompensa imediata.
A solitude ensina que o verdadeiro crescimento não vem de aplausos, mas da integridade. Você age com retidão não porque alguém está olhando, mas porque a sua consciência exige isso de você. E quando essa consciência se fortalece, torna-se um guia mais confiável do que qualquer voz externa. No início, essa postura pode parecer fria ou até egoísta para quem observa de fora. Mas não se engane, o estoico não vive para si, mas para cumprir bem seu papel no mundo. A diferença é que ele entende que para contribuir com o coletivo precisa primeiro estar inteiro em si. E estar inteiro é resultado de um trabalho interno profundo. A mente treinada, o coração sereno e os impulsos domados são como ferramentas afiadas que o ajudam a agir com sabedoria onde for necessário. É por isso que o estoicismo preza tanto pelo autodomínio. Há algo profundamente libertador em perceber que você não precisa mais da aprovação dos outros para se sentir bem. Que pode viver dias de silêncio absoluto sem sentir que está perdendo algo. Que pode se afastar do barulho sem se sentir esquecido. Essa liberdade é construída aos poucos, como quem limpa os vidros de uma janela embaçada. No começo, tudo parece turvo. Depois, com disciplina e reflexão, a visão se torna clara. Você passa a ver o mundo como ele é, e, mais importante, a ver a si mesmo como realmente é. Nesse ponto, as pequenas distrações perdem a força. Os velhos vícios deixam de ter apelo. A urgência em agradar desaparece. E o que sobra é uma presença sólida, atenta, firme. O estoico não vive mais em função de respostas externas. Ele se basta, não por orgulho, mas por preparo. Quando a tempestade vier, ele estará ancorado em si. E quando o mundo oferecer prazer fácil, ele saberá reconhecer a armadilha. Essa estabilidade emocional, esse olhar limpo, essa capacidade de agir com intenção, mesmo em meio ao caos, esse é o verdadeiro fruto de uma mente blindada pela solitude e pela filosofia. Underline, 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 underline. Solitude, a arte do desapego e do discernimento. É comum confundir estar sozinho com estar em falta. A sociedade nos ensinou que a solidão é sinal de fraqueza ou abandono, quando na verdade ela pode ser a condição ideal para o autoconhecimento e a reconstrução. Os estoicos enxergavam o recolhimento como uma fase necessária para o refinamento do caráter. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, retirava-se frequentemente para escrever, refletir e reorganizar sua mente. Ele sabia que o caos do mundo externo não podia ser enfrentado com uma alma desorganizada. Esse isolamento proposital é, na verdade, um retorno à essência. Longe dos ruídos e das expectativas sociais, você começa a ouvir seus próprios pensamentos com mais clareza. Aqueles medos que pareciam insuperáveis se revelam exageros. Aqueles desejos que te consumiam se mostram superficiais. E aquilo que realmente importa começa a surgir com mais nitidez. É nesse silêncio que surge o verdadeiro discernimento. E discernir é uma virtude estoica essencial, porque te ensina a escolher com sabedoria e viver com intencionalidade. Mas esse processo também revela algo desconfortável: a quantidade de coisas e pessoas que toleramos apenas por hábito. Parar para refletir sobre as relações que você mantém e os ambientes que frequenta exige coragem. O estoico não aceita viver por inércia. Ele observa com frieza, sem emoção excessiva, o que ainda faz sentido e o que apenas ocupa espaço. Ele não se prende ao passado, nem ao sentimentalismo vazio. Quando uma relação não contribui mais para sua evolução, ele a solta com respeito e serenidade. Esse tipo de clareza emocional só é possível quando se pratica o desapego. E o desapego estoico não significa indiferença, mas liberdade. Você não é refém de ninguém. Você não precisa estar cercado de pessoas para se sentir completo. Isso não quer dizer que você deva evitar vínculos, mas que seus vínculos devem ser escolhas, não muletas. Quando uma conexão deixa de ser saudável e começa a te puxar para baixo, o estoico reconhece o momento de partir sem drama, sem ressentimento, apenas com responsabilidade. Muitos, ao cortarem vínculos antigos, sentem como se tivessem perdido uma parte de si. É natural, mas essa dor inicial é o preço da cura. Com o tempo, o espaço que antes era preenchido por ruído começa a ser ocupado por propósito. A energia antes gasta em conflitos inúteis começa a alimentar sua disciplina.
E o tempo que era desperdiçado com distrações passa a ser investido na sua construção pessoal. A solidão, então, deixa de ser ausência e passa a ser presença. Presença de si consigo mesmo. Essa presença é o solo fértil onde germinam as virtudes. Coragem, temperança, sabedoria, justiça. Todas precisam de silêncio, tempo e intenção para crescer. E quando você começa a agir a partir dessas virtudes, mesmo as pessoas ao seu redor sentem a diferença. Você fala menos, mas com mais impacto. Você se envolve menos, mas com mais profundidade. Você aparece menos, mas quando aparece, sua presença é notada. Essa é a força invisível do estoicismo, a capacidade de influenciar o mundo sem precisar se moldar a ele. Underline, 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 underline. Vencer em silêncio. A força da coerência. A verdadeira maturidade não está em conquistar mais, mas em saber o que recusar. Esse princípio é vital dentro do estoicismo. Sêneca nos alertava sobre os perigos de viver dominado por impulsos e emoções alheias. É tolo aquele que se deixa conduzir por tudo que sente, dizia ele. O sábio é seletivo. Ele não se entrega à euforia de uma conquista, nem se entrega ao desânimo diante de uma derrota. Ele permanece atento, vigilante, sabendo que a verdadeira força está no domínio de si mesmo, não na quantidade de estímulos que recebe. Vencer em silêncio, portanto, é um ato de grandeza. Ao contrário do que se pensa, não é sinal de frieza, mas de foco. Quando você evita transformar cada vitória em espetáculo, preserva sua energia para a próxima batalha. O ego gosta de ser aplaudido. A mente disciplinada prefere ser aprimorada. O estoico sabe que a vida não é uma sequência de vitórias para exibição, mas uma sequência de testes internos que revelam a firmeza da alma. Quanto mais calado você estiver diante de suas conquistas, mais protegido estará contra as armadilhas do orgulho. Isso não quer dizer que você deve se esconder do mundo, mas que deve escolher com sabedoria como se expõe. A exposição excessiva enfraquece, mostra ao mundo seus planos, seus limites, suas fragilidades. O estoico é estratégico. Ele age com discrição e fala apenas o necessário, não por medo, mas por força. Ele sabe que aquilo que é valioso deve ser guardado com cuidado, e isso inclui sua paz, seus objetivos, suas escolhas. Em vez de viver para impressionar, ele vive para evoluir. A filosofia estoica também ensina que o sofrimento se torna mais agudo quando é alimentado por comparações. E nada alimenta mais essas comparações do que viver em função do olhar alheio. Quando você se desapega da necessidade de aprovação, corta pela raiz boa parte da ansiedade moderna. Você começa a agir com liberdade. Suas decisões passam a ser guiadas por razão e não por vaidade. E isso é transformador. Você percebe que pode viver com menos ruído, menos distrações, menos promessas vazias e mesmo assim sentir-se inteiro. Com o tempo, você aprende que não precisa fazer tudo, que a pressa em atingir 1000 metas ao mesmo tempo é inimiga da qualidade. A vida tem seu ritmo e o estoicismo convida a caminhar com consciência. Em vez de querer provar algo para o mundo, o estoico quer apenas ser coerente com sua natureza. Ele entende que existem etapas e que cada etapa deve ser bem vivida. Uma tarefa bem feita vale mais do que 10 inacabadas. Um hábito sólido vale mais do que 1000 intenções. O foco está no essencial. E o essencial, no fim das contas, é a coerência. A coerência entre o que você pensa, diz e faz, entre o que você deseja e o que está disposto a sacrificar. O mundo moderno nos distrai com possibilidades demais. Mas o sábio aprende a selecionar. Ele vive com menos, mas vive melhor. Ele fala menos, mas ensina mais. Ele se mostra menos, mas transforma mais. Essa é a beleza silenciosa do caminho estoico. Uma vida que, mesmo longe dos holofotes, brilha pela consistência, pela firmeza e pela tranquilidade que nasce do autodomínio. Underline, 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 underline. Paciência e constância, a forja do caráter estoico. A pressa de conquistar tudo ao mesmo tempo é um dos maiores sabotadores da excelência.
A mente ansiosa quer resolver um problema e já atacar o próximo, sem nem ter consolidado o aprendizado anterior. Essa atitude impulsiva rouba a profundidade das ações. O estoicismo propõe o oposto, agir com precisão. Como ensinava Epicteto, o progresso não é feito de saltos, mas de passos firmes e contínuos. E cada passo, por menor que seja, deve ser dado com intenção e presença. Quem anda com pressa tropeça nos próprios pés. Essa disciplina no ritmo não é lentidão, mas maturidade. É saber que aquilo que é grandioso precisa de preparo. O estoico não se precipita. Ele observa, planeja e então executa com constância. Quando você tenta abraçar várias metas de uma só vez, a mente se dispersa, o foco se perde e o cansaço se acumula. Resultado: as conquistas vêm pela metade, os erros se multiplicam e, no fim, a frustração substitui o entusiasmo inicial. A filosofia estoica nos ensina que mais importante do que correr é saber exatamente para onde se está indo. Esse é o valor de traçar etapas, começar por um único objetivo claro, depois expandir com inteligência para outros. Conquistar uma pequena vitória bem firmada gera confiança e cria estrutura para desafios maiores. O impulso de fazer tudo agora é mais uma forma de ego disfarçado. É a ansiedade por mostrar resultados antes de ter realmente crescido. O estoico, ao contrário, cultiva a paciência. Ele prefere ser lento e constante do que rápido e errático, como uma árvore que aprofunda suas raízes antes de se exibir em altura. Quando você desacelera e foca no essencial, começa a desenvolver também uma visão mais estratégica dos próprios erros. Nem tudo que deu errado foi culpa sua, mas há sempre algo a aprender. Ao invés de buscar culpados, o estoico busca entendimentos. Ele analisa a situação com frieza e procura brechas no próprio comportamento. Faltou preparo? Exagerei na expectativa? Reagi mal? Essa autoanálise não tem o objetivo de se punir, mas de se aprimorar. Afinal, como dizia Marco Aurélio, se o erro é meu, corrijo. Se é de outro, aceito e sigo em paz. Essa responsabilidade pessoal é o que diferencia o sábio do imaturo. O imaturo culpa os outros, espera que o mundo mude. O sábio se adapta, aprende e cresce a partir de qualquer cenário. Quando desenvolvemos essa postura diante da vida, cada erro se torna um mestre e cada situação adversa, uma sala de aula. Nada é desperdiçado, nem mesmo o que deu errado, porque a mente estoica transforma tudo em oportunidade de fortalecimento interior. A verdade é que o estoicismo não exige perfeição, ele exige presença. Ele não espera que você nunca erre, mas que aprenda rápido. Ele não te cobra resultados imediatos, mas constância. No mundo de hoje, onde tudo é feito para acelerar, o verdadeiro revolucionário é aquele que anda devagar com firmeza, que pensa antes de falar, que age com propósito, que cresce de forma silenciosa. Ele não precisa provar nada para ninguém. Sua tranquilidade já diz tudo. Sua disciplina fala mais alto que qualquer discurso. E sua coerência, com o tempo, se torna sua assinatura no mundo. A força do centro interno, seu porto seguro. Quando se adquire a visão estoica, uma mudança sutil começa a ocorrer. Você passa a se ver como parte da solução, mesmo nas situações em que não teve culpa direta. Isso não é aceitar o peso de tudo, mas reconhecer que a resposta sempre pode vir de dentro. Epicteto dizia, não é o que acontece com você, mas como você reage, que importa. Essa atitude desloca o foco do controle externo para o domínio interno. E é nesse domínio que se constrói o verdadeiro poder, aquele que não depende de sorte, nem de circunstâncias. O erro, quando visto sob essa ótica, deixa de ser um peso e passa a ser matéria-prima. Cada falha traz um ponto cego revelado, uma fraqueza exposta, uma ilusão desmontada. O estoico não tem vergonha de reconhecer seus limites. Pelo contrário, ele busca essas fronteiras para poder expandi-las. A mente que se recusa a enxergar seus erros permanece infantil. Já a mente que os observa com maturidade cresce em silêncio, sem precisar gritar conquistas, porque seu progresso está na consistência, não na exibição. E essa consistência só nasce quando a solitude é bem aproveitada. É estando só que você pode com calma rever os próprios padrões, questionar as próprias reações, identificar o que ainda precisa ser ajustado. Sem distrações, sem justificativas, sem interferências, apenas você e a verdade que há em você. Por isso, os grandes estoicos cultivavam esse espaço de recolhimento. Marco Aurélio escrevia para si mesmo:
Sêneca redigia cartas que serviam de espelho. Epicteto orientava seus discípulos a nunca deixarem de questionar seus próprios julgamentos. Todos sabiam, a mente indisciplinada é vulnerável. A mente examinada é forte. O problema é que muitas vezes a solidão é tratada como punição. Fomos condicionados a acreditar que precisamos estar sempre cercados, ocupados, conectados. E quando finalmente nos encontramos sozinhos, entramos em desespero. Mas a solidão não é um castigo, é uma oportunidade rara de alinhamento. Alinhamento com os próprios princípios, com as próprias metas, com a realidade do momento. É na ausência do barulho externo que a voz da razão pode ser ouvida, e ela costuma falar baixo, exigindo atenção, paciência e humildade. Essa escuta ativa é uma das formas mais eficazes de crescer. Quando você para, reflete e corrige seu caminho com base no que aprendeu, evita repetir os mesmos erros. Não se trata de se culpar, mas de se preparar melhor. O estoico vê o passado como lição, o presente como prática e o futuro como consequência. Ele não vive tentando consertar o que já passou, mas tenta ser melhor agora, pois sabe que isso ecoará adiante. A disciplina do presente é o seguro da estabilidade futura. No fundo, ser estoico é reconhecer que ninguém virá te salvar, e que isso não é algo ruim. Pelo contrário, é libertador. Você tem as ferramentas. Você pode agir. Você pode se refazer quantas vezes forem necessárias. E mesmo que o mundo ao redor continue instável, dentro de você há um ponto de equilíbrio que pode ser construído, fortalecido e mantido. Esse ponto é sua filosofia vivida. É o seu pensamento se tornando prática. É sua mente se tornando seu lar. E quando isso acontece, você pode estar em qualquer lugar, mas jamais estará perdido. Liberdade interior, dominando emoções e impulsos. A força de alguém que aprendeu a se bastar não vem da frieza, mas da clareza. A clareza de que depender dos outros para sentir-se em paz é uma prisão disfarçada de afeto. Isso não significa viver isolado, mas sim livre. A liberdade interior surge quando você reconhece que não precisa de ninguém para manter sua dignidade, sua disciplina e seu propósito. O estoico é aquele que aprecia a companhia dos outros, mas não se enfraquece na ausência deles. Sua estabilidade não é negociável. Essa independência emocional é um dos frutos mais nobres do cultivo filosófico. Quem não se conhece precisa se distrair. Quem não se escuta precisa que outros falem por ele. Quem não se organiza por dentro vive tentando controlar o mundo lá fora. O estoico inverte essa lógica. Ele cuida do que está sob seu poder, seus pensamentos, suas atitudes, suas reações, e solta aquilo que não pode controlar. Essa é a raiz de sua serenidade. Não é uma ausência de sentimentos, mas um domínio consciente sobre eles. Muitos associam essa postura a um tipo de frieza calculada, mas não poderiam estar mais enganados. O verdadeiro estoico sente sim, e sente profundamente. A diferença é que ele não permite que seus sentimentos ditem seu destino. Ele usa a razão como bússola, não para reprimir, mas para direcionar. Quando sente raiva, transforma em ação disciplinada. Quando sente tristeza, transforma em introspecção fértil. Quando sente desejo, transforma em impulso criador. Em vez de ser vítima das emoções, ele as transforma em aliadas. Esse processo de transformação emocional exige prática constante. Não se trata de uma iluminação repentina, mas de um exercício diário de consciência. O estoico observa seus pensamentos, questiona suas intenções, filtra suas palavras. Ele sabe que cada pequeno gesto molda seu caráter e é por isso que cuida da própria rotina com atenção. Ele entende que o modo como acorda, como se alimenta, como responde a um contratempo, tudo isso revela seu grau de vigilância. E onde há vigilância, há crescimento. O grande desafio, porém, é manter esse estado, mesmo quando tudo ao redor parece caótico. É fácil ser centrado no silêncio da madrugada. Difícil é manter a calma diante da crítica injusta, da traição inesperada, da frustração de um plano. Mas é justamente aí que o estoico se revela. Como dizia Marco Aurélio, quando você se levantar de manhã, pense no privilégio que é estar vivo, pensar, desfrutar, amar. Essa lembrança simples renova o senso de responsabilidade e gratidão mesmo em dias difíceis e permite ao estoico enfrentar cada desafio como mais uma oportunidade de testar sua filosofia na prática.
No fim das contas, viver com base no estoicismo é escolher a consistência em vez da oscilação, a profundidade em vez da agitação, o silêncio que ensina em vez do ruído que dispersa. É ser seu próprio mentor, seu próprio espelho, seu próprio ponto de referência. Não como quem rejeita o mundo, mas como quem aprendeu a habitá-lo sem se perder nele. Que essa autonomia construída em cada escolha, em cada renúncia, em cada atitude consciente, é a fundação mais sólida que alguém pode desejar. Uma fundação interna que nenhuma crise externa pode abalar. Não há ninguém mais resiliente do que aquele que aprendeu a ser próprio alicerce. Underline, 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 underline. A presença silenciosa, influência e maturidade estoica. Quando a tempestade chega, ele não procura abrigo em promessas vazias ou na presença de quem não construiu nada ao seu lado. Ele se recolhe à sua estrutura interior, construída ao longo dos dias em que esteve só, enfrentando seus próprios medos, moldando seus hábitos, ajustando sua rota. O estoicismo ensina que a base de uma vida estável está em si mesmo, e não há ferramenta mais poderosa do que essa. Mesmo entre multidões, o verdadeiro estoico se mantém centrado. Ele pode ouvir vozes de todos os lados, mas não se deixa conduzir por elas. A solitude não é necessariamente estar longe das pessoas, mas estar imune às pressões que tiram você de seu eixo. É por isso que o hábito da reflexão constante é tão vital. Sêneca recomendava o exame diário da consciência, rever os atos, analisar as falas, questionar as reações. Essa prática não é um castigo, mas uma forma de lapidar o caráter, como o ferreiro que ajusta cada detalhe da lâmina antes de levá-la ao combate. Quando você desenvolve essa prática, começa a perceber que não precisa provar nada a ninguém. As vitórias silenciosas se tornam mais significativas do que os aplausos barulhentos. Você abandona a pressa de ser notado e abraça a profundidade de ser verdadeiro. E esse silêncio, muitas vezes confundido com fraqueza ou indiferença, é, na verdade, uma expressão de poder. O poder de quem conhece seu valor e não depende de plateias para se sentir completo. O verdadeiro reconhecimento vem da própria consciência em paz. O que muitos ainda não entendem é que a paz não é encontrada, mas construída. Não existe um lugar, uma pessoa ou uma situação que garanta isso de forma permanente. A paz é fruto de decisões diárias, muitas delas solitárias, discretas, quase invisíveis aos olhos do mundo. É você escolher manter a calma quando seria mais fácil explodir. É você evitar alimentar conflitos desnecessários. É você preferir o silêncio ao ruído de conversas vazias. E isso só é possível quando você já entendeu que sua energia é limitada e que deve ser direcionada com sabedoria. Cada escolha, nesse sentido, é um investimento no seu próprio equilíbrio. E quanto mais você investe, mais sólido se torna. O estoico vive com simplicidade, porque sabe que o excesso traz ruído. Ele prefere poucos vínculos, mas verdadeiros. Poucas palavras, mas precisas. Poucas metas, mas essenciais. Essa vida enxuta não é empobrecimento, é foco. É o que permite canalizar toda a força para aquilo que realmente importa. E ao viver assim, você percebe que muito do que chamava de necessidade era, na verdade, distração. A solitude, nesse contexto, deixa de ser uma fase para se tornar um estado de poder. Não é um esconderijo, é um campo de treinamento. Nela você se prepara, nela você se cura. Nela você se molda. E quando retorna ao convívio com o mundo, não volta mais como antes. Volta mais forte, mais calmo, mais seletivo. Volta com discernimento suficiente para não se misturar com o que não te acrescenta. E isso é a essência da liberdade estoica, a capacidade de ir ao mundo, mas sem jamais se perder de si mesmo. Underline, 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 underline. Aceitação e discernimento, a liberdade do estoico. Essa liberdade interna que nasce da solitude e amadurece na disciplina também se manifesta na forma como você reage às provocações da vida. O estoico não é aquele que evita o mundo, mas aquele que aprendeu a não ser moldado por ele. Ele entra em conflitos quando necessário, mas sem se deixar envenenar. Ele escuta ofensas sem se afundar no ressentimento. Ele vê o caos, mas não se perde no pânico.
Essa firmeza não é inata, é construída. E quem a constrói entende que nem toda reação merece sua energia. Muitas vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa, não por fraqueza, mas por domínio. Domínio da raiva, do orgulho, da vaidade. O impulso de responder, de justificar, de atacar. Todos esses movimentos são naturais, mas raramente úteis. Quando você treina sua mente no estoicismo, percebe que há mais força em manter a compostura do que em vencer uma discussão. A verdadeira vitória, como ensinava Epicteto, é não permitir que os outros controlem seu estado de espírito. E isso é uma habilidade que se conquista com prática, não com teorias. A maturidade também está em entender que muitas batalhas são armadilhas. Você entra para provar um ponto e sai mais desgastado do que entrou. Perde tempo, paz e energia. Por isso, o estoico seleciona com cuidado onde pisa, com quem se envolve, o que merece resposta. Ele não vive tentando ensinar quem não quer aprender, nem se dispõe a discutir com quem não busca entendimento. Sua energia é limitada e valiosa, e ele a direciona para aquilo que fortalece, não que esgota. Isso é sabedoria em ação. Outro sinal claro de maturidade é reconhecer que nem tudo precisa ser compartilhado. Há um poder silencioso em guardar para si os próprios planos, as vitórias, os processos. O estoico entende que há uma força em cultivar o segredo, não por medo, mas por estratégia. Como um guerreiro que treina em silêncio antes da batalha, ele prepara o terreno antes de anunciar qualquer movimento. Isso evita expectativas desnecessárias, pressões externas e, sobretudo, protege seu foco. O mundo não precisa saber o que você está construindo, só precisa ver o resultado quando estiver pronto. Essa postura silenciosa, discreta e eficaz pode parecer estranha num tempo em que todos querem ser vistos, ouvidos, seguidos. Mas é justamente nesse contraste que o estoico se destaca. Enquanto muitos correm atrás de atenção, ele cultiva sua atenção interior. Enquanto muitos se perdem em exposição, ele se fortalece no anonimato. Isso não significa reclusão, mas intencionalidade. Ele fala quando tem algo a dizer, aparece quando tem algo a oferecer, age quando a ação é necessária. E quando não é, ele observa em silêncio, mas com total consciência do que está acontecendo. Esse autocontrole constante não é rígido, mas disciplinado. Ele sabe que não precisa responder aos instintos mais primitivos. E quando sente que a raiva começa a crescer ou que a vaidade quer tomar o volante, ele respira fundo e recorre à razão. Ele relembra seus princípios, se âncora em sua filosofia e escolhe agir com calma. Essa é a vitória diária do estoico, dominar a si mesmo antes de tentar dominar qualquer outra coisa. E quando essa força se torna hábito, nenhuma ofensa te desmonta, nenhuma crítica te desvia e nenhum elogio te ilude. O autocontrole é o verdadeiro termômetro da liberdade interior. Aquele que não consegue controlar suas palavras diante da provocação, seus impulsos diante do desejo ou sua ansiedade diante da incerteza, ainda é prisioneiro de si mesmo. O estoico não busca controlar o mundo, ele busca controlar o único território sobre o qual tem real domínio, sua mente. Quando essa disciplina é bem cultivada, ela não apenas impede erros, mas preserva energia. E essa energia, quando bem direcionada, se transforma em construção sólida de caráter e propósito. Muitas pessoas acreditam que viver com essa firmeza é algo cansativo, mas na verdade o contrário é que esgota. Viver reagindo a tudo, tentando resolver tudo, buscando agradar todos, é o que drena a alma. O estoico sabe que a mente só alcança seu potencial máximo quando está serena. E essa serenidade não é a ausência de problemas, é a presença de um centro interno bem definido. Um lugar dentro de si, onde não chega o barulho do mundo, nem a agitação dos outros. E esse lugar é cultivado diariamente por meio de escolhas conscientes e hábitos consistentes. O tempo solitário é mais uma vez o grande aliado dessa construção. A identidade estoica, viver em paz em meio ao movimento. Quando você está sozinho, tem espaço para observar suas reações sem máscaras. Ninguém está assistindo. Não há necessidade de fingir. Você pode ver seus pensamentos com nitidez, sentir seus impulsos sem precisar ceder, investigar seus medos com honestidade. E é nesse cenário silencioso que você começa a moldar sua armadura interna. Cada vez que escolhe a paciência em vez da raiva, a presença em vez da pressa, a ação sensata em vez da reação impulsiva, está forjando esse núcleo de força. Essa força não precisa ser visível para os outros. Muitas vezes,
Quem mais evolui é aquele que ninguém percebe mudando. O progresso real é interno, invisível no começo, mas inevitável nos resultados. O estoico não busca aprovação, ele busca coerência. E essa coerência se manifesta nos detalhes, em como lida com um atraso, em como responde a um desentendimento, em como reorganiza seus planos diante de um imprevisto. Ele não age para parecer forte, ele age porque é forte, e sabe que a força real não precisa de palco. Com o passar do tempo, essa consistência discreta vai moldando uma nova identidade. Você deixa de ser alguém que vive tentando resistir aos impulsos e passa a ser alguém que naturalmente escolhe o caminho mais sábio. A resistência vira hábito, a paciência vira instinto e o foco vira um modo natural de viver. Essa transformação exige esforço, sim, mas é libertadora. Porque a partir dela você começa a viver em seu próprio ritmo, sem a urgência do mundo, sem o peso das comparações, sem o desespero por resultados imediatos. O estoicismo é, no fim das contas, a arte de viver em paz em meio ao movimento. Ele não te convida a fugir da vida, mas a enfrentá-la com clareza, preparo e integridade. E isso só é possível quando sua mente se torna sua aliada, não sua sabotadora. Quando seus valores guiam seus passos e não as circunstâncias. Quando seu silêncio é mais poderoso que qualquer argumento. E quando sua disciplina interna se torna tão forte que nada lá fora é capaz de te desequilibrar. Esse é o verdadeiro poder de uma mente blindada. O cultivo da mente. Propósito nos detalhes. Há um ponto em que a disciplina deixa de ser uma obrigação e passa a ser uma expressão de liberdade. A mente treinada não mais luta contra os velhos hábitos, ela simplesmente caminha em outra direção. E isso não acontece por acaso. É o resultado direto da prática constante, do olhar vigilante e da fidelidade a princípios bem definidos. O estoico entende que o verdadeiro progresso não está em mudar tudo de uma vez, mas em mudar algo de maneira definitiva. E esse algo, quando bem escolhido, altera toda a estrutura interna. Viver com essa intenção é transformar cada pequeno gesto em uma escolha consciente. A forma como você arruma sua cama, como se alimenta, como organiza seu tempo, tudo passa a ter um propósito. O contrário disso é o modo automático de viver, onde a pessoa reage, consome e repete. O estoicismo rompe esse ciclo. Ele propõe que você esteja desperto, presente, lúcido. Isso exige esforço, mas também oferece um tipo de recompensa que o mundo exterior jamais poderá oferecer: a sensação de estar no comando da própria vida. Quando a mente se torna clara e disciplinada, ela deixa de buscar atalhos. O estoico sabe que todo atalho cobra um preço alto. Ou é a qualidade que se perde, ou é a paz que se esvai. Por isso, ele prefere o caminho mais lento, porém sólido. Ele entende que a verdadeira conquista é aquela que permanece e não a que impressiona. E essa visão se aplica a todas as áreas da vida, desde o modo como lida com suas emoções até a forma como persegue seus objetivos. A clareza mental também nos permite distinguir com mais facilidade aquilo que é urgente daquilo que é importante. Muitas vezes nos deixamos levar pela correria e acabamos dedicando energia ao que apenas grita mais alto, não ao que tem mais valor. O estoico aprende a escolher suas batalhas. Ele não desperdiça sua força com o que não merece atenção. Ele observa, reflete e só então decide. Isso faz parecer lento aos olhos dos impacientes, mas sua lentidão é precisão, não hesitação. Ele não se atrasa, ele se alinha com o que importa. Essa mesma filosofia orienta a forma como ele lida com quedas e retrocessos. Mesmo quem vive com clareza e disciplina, ainda terá dias difíceis, momentos de fraqueza, falhas inesperadas. Mas o estoico não se entrega ao desânimo. Ele acolhe o erro, extrai a lição e segue. Ele entende que cada tropeço faz parte do caminho, desde que não seja negado, mas examinado. Sua força está em levantar melhor do que caiu, e cada retomada o torna mais firme, mais experiente e mais consciente. A disciplina, então, não é rigidez, é estrutura. Não é prisão, é liberdade. É saber que mesmo diante do caos você tem para onde voltar, que mesmo diante da dúvida você tem princípios que funcionam como bússola, que mesmo em silêncio você está em progresso. Aquele que se disciplina não vive menos, vive melhor. Vive com foco, com presença, com significado. E aos poucos essa vida silenciosa, discreta e estável vai criando raízes tão profundas que nenhuma tempestade será capaz de arrancá-las. É esse tipo de solidez que o estoicismo planta, rega e colhe.
A mente que vive com estrutura encontra propósito até mesmo nos detalhes. Ela não age por impulso, mas por convicção. O estoico, ao compreender que tudo pode ser uma oportunidade de fortalecimento, passa a tratar até as tarefas mais simples com reverência. Ele sabe que a forma como faz algo pequeno é um espelho de como lidará com algo grande. Por isso, não despreza o ordinário. Ele se dedica com atenção a tudo o que faz, transformando a rotina em prática de virtude. Nesse estilo de vida, até o silêncio é uma forma de treinamento. É fácil se perder em metas grandiosas e esquecer que a excelência começa nos hábitos cotidianos. Quer ser resiliente diante das crises? Treine isso nos pequenos desconfortos. Quer ser paciente em meio ao caos? Pratique calma nas irritações diárias. Quer manter o foco no que importa? Comece observando como desperdiça seu tempo. O progresso estoico não se dá em saltos, mas em camadas. Uma base sólida de disciplina sustenta as conquistas mais complexas. E quando se vive com propósito, até os erros são úteis, pois são tratados como degraus, não como condenações. Essa postura só é possível quando se troca a ilusão da velocidade pela sabedoria da constância. O mundo moderno exalta o imediato, mas o estoico busca o duradouro. Ele não quer o brilho de um dia, mas a solidez de uma vida. Isso exige paciência. E a paciência é uma virtude treinada na convivência com o tempo. Ela nasce da aceitação de que o caminho correto nem sempre é o mais rápido e de que o verdadeiro crescimento não precisa ser visível para ser real. Com essa mentalidade, o estoico deixa de correr atrás do que não controla. Ele para de querer provar seu valor com pressa. Ele entende que sua jornada é pessoal, não uma corrida contra os outros. Ele não se apressa porque sabe para onde vai. E saber para onde vai já elimina metade das distrações do caminho. Sua paz interior vem da direção clara, não da velocidade. E essa direção é dada por seus princípios, não pelas modas passageiras, nem pela ansiedade coletiva. Também por isso, o estoico aprende a proteger sua atenção como quem protege uma joia. Ele sabe que onde coloca sua atenção, ali coloca sua vida. Se a atenção está nas redes sociais, na opinião dos outros, nas comparações vazias, então sua vida escorre pelas mãos. Mas se a atenção está na disciplina, no silêncio, na prática das virtudes, então sua vida ganha forma, estrutura e sentido. A atenção, portanto, é o combustível do propósito, e o propósito é o que sustenta a disciplina. Com o tempo, tudo isso deixa de ser esforço e se torna natureza. A repetição das atitudes corretas forma uma identidade. E quando a identidade está alinhada com os valores estoicos, o que antes era difícil se torna simples. Você passa a agir sem tanto esforço, porque agora aquilo faz parte de quem você é. Não se trata mais de lutar para ser disciplinado. Você já se tornou disciplina. Não se trata de tentar ser calmo, você já é calma. A filosofia deixou de ser um ideal e se tornou prática. E quando isso acontece, a mente não apenas se blinda, ela floresce. Paz em construção, o legado da solitude estoica. Quando a disciplina passa a ser parte da identidade, a vida muda em silêncio. As recompensas não chegam com fogos de artifício, mas com uma serenidade crescente, com uma clareza que antes parecia inalcançável. O estoico experimenta um tipo de alegria que não depende de circunstâncias. Ele sente paz por estar no caminho certo, mesmo que esse caminho ainda esteja longe da linha de chegada. E essa paz é fruto direto da coerência. Não há conflito interno quando o pensamento, a palavra e a ação seguem a mesma direção. Mas há um preço para essa vida disciplinada, a solidão frequente. E não se trata da ausência física de pessoas, mas da distância mental e emocional que se cria em relação ao comportamento comum. A maioria quer resultados rápidos, prazeres constantes, reconhecimento imediato. Quem vive com princípios sólidos parece estranho, talvez até arrogante, mas o estoico entende que esse distanciamento não é superioridade, é apenas diferença de foco. Enquanto muitos correm atrás de distrações, ele permanece firme em seus valores, e essa firmeza muitas vezes o isola. Contudo, essa solidão não é sofrimento, é silêncio fértil. É o espaço onde ele pode se ouvir, onde pode cultivar ideias profundas, onde pode aperfeiçoar seus princípios. Longe do barulho, ele desenvolve algo raro, intimidade consigo mesmo. E quanto mais forte se torna esse vínculo interno, menos ele precisa de aprovação. Isso não significa rejeitar o convívio,
mas não depender dele para manter a própria sanidade. O estoicismo ensina que a liberdade mais elevada é não ser refém nem da solidão, nem da companhia. Nesse ponto, ele passa a enxergar que boa parte das dores humanas vem da resistência à realidade. Sofre-se por querer controlar o que escapa ao controle. Sofre-se por esperar que o outro mude, que o mundo seja justo, que tudo aconteça conforme os próprios desejos. O estoico solta essas expectativas. Ele age onde pode agir e aceita onde precisa aceitar, não com resignação passiva, mas com inteligência. Como dizia Epicteto, não deseje que as coisas aconteçam como quer. Deseje que elas aconteçam como devem acontecer. Então você será feliz. Esse tipo de aceitação não paralisa, mas liberta. Ela permite que a energia mental seja canalizada para o que realmente importa. E quando se foca apenas no que está sob sua influência, o progresso se acelera. Você não perde mais tempo lamentando o que não pode mudar. Não se frustra mais com as atitudes alheias. Não se sabota mais esperando a hora perfeita. O estoico faz o melhor com o que tem aqui, agora. Essa é sua força, ação serena, constante, fundamentada na realidade. A solitude, nesse ponto da jornada, deixa de ser um cenário e se torna um estado interno. Mesmo cercado de pessoas, o estoico continua consigo. Mesmo diante do caos, ele preserva seu centro, e isso se torna visível. Sua presença transmite calma, suas palavras carregam direção. Seu silêncio tem peso. Ele já não precisa convencer ninguém. Sua vida fala por si e o que ela diz é simples. É possível viver com leveza, mesmo com responsabilidade, com profundidade, mesmo na simplicidade, com firmeza, mesmo em silêncio. Essa é a beleza silenciosa de uma mente estoica. Se você se identificou com a ideia de transformar a solitude em poder e fortalecer sua mente através do estoicismo, curta este vídeo, deixe um comentário com sua reflexão sobre a solidão, e se inscreva no canal Poder e Saber Estoico para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a construir uma vida mais consciente e virtuosa. Lembre-se, o caminho para o verdadeiro poder começa quando você se basta. Mantenha-se estoico.